grito de guerra da Reforma. Foi com essas palavras que Martim Lutero escreveu o comentário ao livro dos Gálatas. O grito de guerra da Reforma. Quando nós nos propomos a estudar a palavra, nós nunca podemos esquecer de um livro. Esquecermos todos os outros livros. Para nós que estamos nesse terceiro livro, Gálatas, nós precisamos esquecer o que aconteceu no livro de Filemão, esquecermos o que aconteceu no livro de Tito e abraçarmos com muito carinho o livro de Gálatas. Só assim, você se dedicando exclusivamente ao livro de Gálatas, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Esquece os demais livros, esquece o que você já estudou, esquece o que foi ensinado para você a respeito do livro de Gálatas. Esquece por um minuto e se dedique, tenha a percepção que Deus quer fazer algo novo na sua vida. E por isso que Lutero, quando escreveu o prefácio de um livro dos Gálatas, aos Gálatas, ele literalmente escreveu desta forma: o grito de guerra da Reforma. A Reforma do século XVI está balizada nesse livro que você vai estudar. Então, esquece. Quando você entra numa biblioteca e você olha para todos os lados, você vê vários livros. Quando você olha para a Bíblia, você vê vários livros. A nossa preocupação nesta manhã, a nossa preocupação em colocarmos esse primeiro vídeo é para chamar a sua atenção. Esqueça os demais livros e se dedique única e exclusivamente ao livro dos Gálatas. Quais são os cuidados, quais são as preocupações que você precisa ter no livro dos Gálatas? Primeiro, no conteúdo do livro. Quando nós passamos o método para vocês, nós passamos que o método, o primeiro é oração, o segundo passo é uma leitura em voz audível, depois as observações, e são vários tipos de observações, e você tem essas ferramentas nas suas mãos, mas por que esses exercícios nós estamos passando para vocês? Por que a escola de estudos bíblicos online passa para você essas ferramentas? Nada mais para você gastar tempo com o texto. Se preocupe com o texto, olhe para o texto, ore o texto, leia o texto, gasta tempo com o texto e não com comentários a respeito do texto de Gálatas. Então se preocupe com o livro, se preocupe com o conteúdo do texto. Essa é a nossa primeira observação para você no estudo do livro de Gálatas. A segunda observação que nós temos para você, nosso querido aluno, irmão, nunca esqueça dos passos. Por favor, nunca esqueça dos passos. Você não está, meu irmão, lendo, minha irmã, você não está lendo um livro qualquer. Você está lendo o livro onde o autor desse livro é Deus. Usando seres humanos, sim. Usando o apóstolo Paulo para escrever esta carta aos Gálatas, sim, usando o apóstolo Paulo. Mas você precisa
orar. Não tem como você continuar a escola, não tem como você continuar os estudos sem que primeiro você ore. Para um tempinho. Não leia simplesmente como um jornal do dia, não leia simplesmente como uma revista, não leia simplesmente porque a escola está pedindo para você ler, não faça isso. Pare um pouquinho. Na nossa apostila de vez em quando está escrito assim, pare, stop, pare, ora primeiro, depois você faça a sua primeira leitura. Nunca esqueça o segundo passo, é de uma importância maravilhosa, é uma importância ímpar para o êxito, para a sua caminhada. A primeira leitura precisa ser em voz audível. Por que a leitura em voz audível? Talvez você fique perguntando assim, por que a escola online, a IB online, pede para que eu leia em voz audível? Queridos, quando você lê em voz audível, você lê com os olhos, com os seus olhos, você lê com os seus ouvidos, você lê com a sua mente, você lê com a sua boca. Muitas vezes, quando nós paramos para ler simplesmente com os olhos, o que acontece conosco? A nossa memória, a nossa mente, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, tem muitas coisas para eu fazer. Mas quando você está lendo em voz audível, o que acontece com a sua memória? A sua memória tem que voltar para o texto, tem que voltar, porque senão você vai ler errado. Então, guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. São 2 recomendações para você começar Gálatas. Mas não só Gálatas. Será útil para toda a sua escola. Deus te abençoe.